Pronto. Vamos iniciar. Todo mundo está vendo, né, os slides? Alguém liga o microfone aí, diga se está vendo ou Sim, não. Certo, sim, obrigado. Então vamos lá. Gente, da mesma forma que a gente viu o comportamento, né, das forças, dos esforços internos solicitantes para vigas com cargas, a gente vai fazer a mesma coisa, né, para cargas distribuídas. A gente vai fazer agora para cargas distribuídas. Então, o que é que vai ser diferente de cargas distribuídas e cargas concentradas, né? A diferença vai ser apenas que na carga distribuída a gente vai ter uma distribuição, né? A gente vai o que era constante vai ser reta e o que era reta agora vai ser parábola, né? O que era constante era primeiro grau e primeiro grau passou a ser primeiro grau e segundo grau, respectivamente. Né? Então a gente vai utilizar agora a distribuição, funções, para poder determinar quais são os valores que a gente quer aqui em cargas distribuídas. Né? Então aqui, ó, se a gente relembrando lá no início desse segundo estágio, onde a gente transformava a carga distribuída numa carga concentrada e colocava ela exatamente no centroide da seção. Aqui nós temos um retângulo, né, que é Q newtons por metro, Q quilonewtons por metro, seria a intensidade dessa força distribuída. Né? Então, qual seria a minha carga concentrada, né, virtual, que eu teria em função dessa carga distribuída aqui? Seria Q vezes L, né? E teria QL sobre 2 dividido entre as dois apoios que nós temos aqui, que seriam, no caso, duas reações de apoio no eixo Y. Então, antes de tudo, da mesma forma que lá para as cargas pontuais, a gente vai ter que identificar quais são as reações de apoio. Né? Que a gente descobriu as reações de apoio, QL sobre 2 e QL sobre 2, né? E aqui a gente, a partir de então, a gente vai começar a descobrir como é que se comportam os esforços internos solicitantes ao longo da viga, ao longo de toda a carga, né? A gente transformou ela numa carga pontual para descobrir as reações de apoio, mas a gente vai considerar para os cálculos como se fosse uma carga distribuída. A gente vai fazer a mesma consideração, né? Que considerando que a carga distribuída vai ser em torno da viga toda e nela a gente vai poder ver como se comporta os esforços internos, o momento fletor e as forças cortantes ao longo de toda a viga. Né? Então aqui a gente tem essa mesma viga que a gente viu anteriormente, a gente cortou ela, e da mesma forma que a gente tivesse lá na carga pontual, a gente vai ter um esforço cortante, um momento fletor e um esforço normal. Né? Da mesma forma. O que modificou? Foi só apenas a carga, que não é concentrada e é uma carga distribuída. Mas isso que mudou, a gente vai modificar a forma como a gente vai analisar essa viga. Né? A gente vai analisar essa viga através de uma distribuição. Ou seja, né, a gente vai começar. Aqui a gente tem a incidência da carga até um certo X. Né? Passou, a gente tem outro X. Então a gente tem uma incidência não de quebras, como a gente fazia esquerda e direita, mas a gente vai considerar um X, né, que X seria a distância de análise, então a gente vai considerar uma distância X que a gente vai multiplicando ela de acordo com o X vai aumentando. Né? Então a gente vai ter um número, né, que vai representar a intensidade da carga, e esse número que ele é, por exemplo, em kilonewtons por metro, ao passo que eu aumento o número a distância, os metros vai aumentando essa carga. Né? Então isso a gente vai levar em consideração quando a gente for fazer o nosso diagrama. Né? Então aqui a gente vai gerar, por exemplo, a gente vai deixar a força em função, né? Então a gente vai deixar a força que a gente quer em função do x que a gente precisa. Então aqui, ó, a gente vai deixar menos qx mais ql sobre 2. Observe, isso é um caso genérico, né? Então, o gráfico ele vai ser em função de x para o esforço cortante. Já para o momento fletor, ele vai ser em função de x ao quadrado. Né? Então, percebam essa diferença aqui. Em x e x ao quadrado, a gente vai ver isso basicamente daqui a pouco. Né? Porque os gráficos dessas funções de momento cortante e normal, eles são chamados de diagrama de esforços solicitantes. Então, a gente vai, a partir de agora, identificar a partir do X.
né, a gente vai identificar como uma função, né, o diagrama, o momento fletor e a força cortante a partir de uma função que vai depender de x, e esse x a gente vai aplicando, né? Por exemplo, a gente tem aqui, ó, uma viga de A para B, a gente tem L, né? Então, digamos que aqui a gente tenha 2 metros, né? Então, a gente vai fazer, digamos que aqui seria uma função QX, né? Então, aqui a gente tem QX, então esse QX aqui ele vai aumentando. Digamos que o meu X vai ser essa distância aqui. Se eu colocar aqui x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4. Né? Então, a gente vai aplicando o x que a gente tem, né, na função que a gente tem, e descobrindo quais são as forças cortantes ou os momentos fletores que a gente quer descobrir. Então, né, nós temos que o momento fletor vai ser do tipo QL sobre 2x menos QX ao quadrado sobre 2. Então, nós temos um x ao quadrado, temos uma função do segundo grau. Então, se nós temos uma função, nós temos aqui uma função parabólica, né? Então, nós temos uma parábola. Então, o nosso momento fletor aqui vai ser uma parábola. Já considerando a derivada, né, nós temos uma reta. A derivada de uma parábola vai ser uma reta. O esforço cortante vai ser uma reta porque vai ser uma derivada do momento. Então, a derivada vai ser quem? QL sobre 2 menos QX. Vai ser o meu esforço cortante. Isso aqui é um caso genérico. A gente vai ver na prática daqui a pouco como é que funciona. Por quê? A gente vai especificar um ponto S na distribuição da carga, né? E nesse ponto S que está localizado a uma distância X da origem, né? Então, esse ponto S, ele vai nos dizer o quê? Ele vai nos dizer qual vai ser a minha carga aqui, né? Se essa distribuição ela vai se manter constante de A para B, então, esse momento fletor em função de X aqui vai ser o mesmo em todas as seções. Então, X vai variar. Por exemplo, se aqui eu tenho 4 metros, essa viga, esse X pode ser 2, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 0. Né? Então, essa função ela vai variar em função de X. Né? Então, X vai ser de acordo com o que eu vou analisar aí. E para o momento e também para o esforço cortante. A gente vai ver passo a passo. Né? Mas a gente sabe que, levando em consideração lá em matemática, que a gente estudava no início de cálculo, quando V é igual a zero, quando o esforço cortante, a reta, for igual a zero, então nós vamos ter, se o esforço cortante é a derivada do momento, quando o esforço cortante for zero, o momento será máximo. Então, quando eu tiver um máximo, quando eu tiver o esforço cortante sendo igual a zero, tocando a reta, eu vou ter o meu momento máximo. Que esse momento máximo ele vai ser muito importante, né, para quando eu tiver uma análise de uma viga, né, quando o momento fletor for máximo, isso vai me dizer muita coisa quando eu for analisar essa viga. Porque nesse momento máximo é onde eu tenho que colocar a maior parte da minha ferragem, por exemplo, né, do aço, porque o momento fletor é máximo. Então, isso vai identificar principalmente lá no dimensionamento de estruturas. Isso vai ser bastante importante, esse momento máximo vai ser bastante importante lá. Né? E o momento máximo em vigas bioapoiadas seria QL ao quadrado sobre 8. A gente pode ver que QL ao quadrado sobre 8. A gente vai calculando e vai achando o momento máximo, claro. Mas quando nós temos vigas biapoiadas, como é o caso do próximo exemplo que a gente vai ver, nós vamos ter o momento máximo como sendo QL, que seria a intensidade da carga distribuída, L, a distância, e nesse caso aqui eu vou ter QL ao quadrado sobre 8, eu vou ter o momento máximo dessa viga. Né? Então, a gente vai ter isso, uma distribuição de X, tanto para esforço cortante, quanto para momento fletor. Lembrando que esforço cortante vai ser do primeiro grau, né? Vai ser apenas X. Quando a gente tiver lá em momento fletor, a gente vai ter X ao quadrado. Isso a gente vai ver, né? Aqui um exemplo, né? Onde a gente tem aquela viga genérica que a gente tinha lá. A gente tem aqui, ó, uma reta em X, em esforço cortante, e em momento fletor a gente tem uma parábola, né? Então, nós temos aqui o nosso ponto máximo, que é o momento máximo, vai ser QL ao quadrado sobre 8, né? Porque nesse caso nós temos uma viga apoiada, que tem dois apoios,
né? Então, nós temos uma viga biapoiada, então, nesse caso, nós temos aí o ponto máximo no meio da viga, né? Esse é um caso só. A gente vai ver aqui um exemplo, né, com números, para que vocês possam entender melhor qual é o passo a passo da construção do diagrama de esforço cortante e de momento fletor para essa viga, né? Então, a primeira coisa, eu tenho uma viga aqui, tenho dois apoios, é uma viga biapoiada, consequentemente, que ela ao quadrado sobre 8 vai ser o meu momento máximo, né? Então, nesse caso, vamos lá para os exemplos, né? Eu quero traçar o diagrama de esforço cortante V e o diagrama de momento fletor M para viga, para essa viga, né? Mas antes de tudo, eu preciso fazer o quê? Eu tenho uma carga distribuída, né? E quero calcular as reações de apoio AY, AX e BY, porque antes de tudo, eu vou precisar calcular essas reações de apoio, né? Preciso calcular essas reações de apoio. Se eu tenho uma carga distribuída, eu transformo ela, para calcular as reações de apoio, eu transformo ela numa carga concentrada, né? A carga distribuída aqui é o quê? É um retângulo, né? Se é um retângulo, então, a força resultante, aqui, a carga pontual resultante aqui, vai ser quem? Vai ser a base vezes a altura, né? 20 vezes 4. 20 quilonewtons por metro vezes 4, que me dá um valor de 80 quilonewtons. Como é um retângulo, então vai ser basicamente a área do retângulo, nesse caso, né? 20 vezes 4, né? 80 quilonewtons. E eu tenho aqui, ó, como é um retângulo, nesse caso, a localização desse ponto na viga vai ser onde? Vai ser exatamente na metade da viga, né? Porque eu tenho uma carga retangular, então vai ser na metade desse retângulo. Então, consequentemente, na metade da viga. Então, se eu tenho uma viga de 4 metros, eu vou ter um X barra, né? Nesse caso, um X barra de 2 metros. Né? Meu X barra vai ser 2 metros. Então, transformando essa carga distribuída numa carga concentrada, eu vou ter o quê? Eu vou ter, ó, 80 quilonewtons, que é a minha força resultante, localizada a 2 metros da origem, que é o meu X barra, né? E tenho aqui a X, a Y e BY representado. Dessa forma aqui, eu sei muito bem calcular as minhas reações de apoio, né? Tanto a X, como a Y, como BY. Como é que eu vou calcular? Né? Eu disse a vocês um bizu que como eu tenho uma carga no meio da seção e dividindo no meio a viga, eu vou dividir essa carga aqui por 2, né? Porque ela vai ser dividida igualmente entre a Y e BY. Então, tanto a Y como BY vão ser 40 quilonewtons, né? Então, eu faço o quê? Somatório dos momentos em relação a para provar que isso acontece, eu faço somatório dos momentos em relação a igual a zero, considerando o anti-horário positivo, né? Em relação a X e a Y não geram momento. 80 kN gera, né? Então, vai ser horário. Então, menos 80 vezes 2, né? Mais BY, anti-horário, vezes 4, igual a zero. Então, 4BY vai ser igual a 160, BY vai ser igual a 40 quilonewtons para cima. Então, aquilo ali que eu disse, né, está se repetindo, né? 40 quilonewtons, 80 quilonewtons está se distribuindo em 40, 40, porque a carga está no meio da viga, né? Então, 40 quilonewtons BY, fazendo o somatório, assumindo a outra equação de equilíbrio, né? Somatório das forças em Y igual a zero, considerando para cima positivo, nós temos AY menos 80 mais 40, que é BY. Então, nós temos aqui AY igual a 40 quilonewtons para cima, né? AY como sendo 40 quilonewtons para cima. Então, somatório das forças em X igual a zero, só tem um AX como força em X, então AX vai ser igual a 0 quilonewtons. Então, nesse caso, eu tenho o quê? Eu tenho as reações de apoio que eu preciso para iniciar, né? Já tenho que a Y é 40 quilonewtons e BY é 40 quilonewtons, né? Então, vou aqui fazer o meu cálculo de esforços cortantes no momento fletor. Mas, antes de tudo, gente, para eu entender aqui a viga, eu vou especificar em qualquer ponto dessa viga, dentro da distribuição de carga, um ponto S. Por que eu vou colocar um ponto S? Porque nesse ponto é o que eu vou entender como é que vai funcionar a distribuição de cargas, né, genérica para todos os pontos aí. Então, coloquei um ponto S, que ele está a uma distância x,
da origem. Esse ponto S está a distância x da origem. É a partir disso aqui que eu vou entender. Que eu vou entender como é que se comporta essa distribuição das cargas na viga. Né? Vou identificar S localizada a uma distância x. A partir de então, eu vou entender como é que funciona essa distribuição de cargas. Né? Aí vamos lá. Esforços cortantes. Quando eu tenho uma força distribuída, uma força concentrada, eu comporto da mesma forma, eu trato ela da mesma forma como se estivesse tratando a força pontual que a gente viu lá na aula passada, né? Então, eu tenho, qual vai ser o esforço cortante aqui no ponto A? Qual vai ser o esforço cortante no ponto A? No ponto A eu tenho AY. Antes de A, à esquerda de A, eu tenho o quê? Nenhuma carga. Então, V de A à esquerda vai ser 0 kN, né? V de A à esquerda vai ser 0 kN. Passei de A, imediatamente depois de A eu vou ter o quê? Eu tenho aqui a minha, né? Meu AY, né? Então, passei de A, eu considero AY. AY deu quanto? 40 kN. Então, imediatamente depois de A, à direita de A, eu vou ter 40 kN. Então, à esquerda de A eu tenho 0 kN e à direita de A eu tenho 40 kN. Então, eu vou lá. 0 à esquerda, 40 à direita. Né? Então, nesse caso, eu tenho uma descontinuidade porque eu tenho uma força concentrada, né? Que é a minha reação de apoio. Então, agora eu preciso fazer a distribuição de cargas, né? Então, eu vou olhar. Aí eu vou olhar quem é o meu esforço cortante aqui no ponto S. Quem é o meu esforço cortante aqui no ponto S? Lembrando que esforço cortante eu vou considerar todas as forças antes do ponto que eu estou analisando, né? Então, eu vou aqui, ó. V de A até B, que é igual a V de S, né? O V de S, que é igual a V de X. Eu vou fazer o quê, ó? Quem são as forças que estão antes de S? Eu tenho 40 pontual, né? Tenho 40 para cima, então vai ser mais 40. E para baixo, negativo, que eu vou ter quem? 20 vezes X, né? Então, até S eu vou ter mais 40 menos 20 vezes X, né? Porque 20, se eu quisesse em B, vai ser 20 vezes 4. Mas eu quero saber em S, né? Vai ser 20 vezes X. Então, vai ser mais 40 menos 20 vezes X. Essa distribuição. X vai variar de 0 até 4, né? Vai variar ao longo de toda a carga distribuída. Nesse caso, o meu X vai variar de 0 até 4. Né? Eu coloquei só o ponto S aqui para ser um exemplo, para ser um exemplo genérico, para que a gente tenha o X. A partir dessa função determinada, a gente vai poder aplicar qualquer número de X aqui até chegar em 4, de 0 até 4. Aí vamos lá, né? V de X, V de S vai ser 40 menos 20x, né? Eu tenho o meu esforço cortante com base em função de x. Então, x vai variar de 0, 1, 2, 3 até 4. Né? Então, vou aplicar 0 até 4. Eu posso aplicar de 2 em 2, tanto faz. Eu tenho que ter algum subsídio para fazer o meu diagrama. Né? Para fazer o meu diagrama. Então, eu decidi aqui aplicar 0, 2 e 4. Para x igual a 0, vai ter que ser um número igual a V de A à direita. Eu tenho que provar isso. Então, V de A à direita, x igual a 0 vai ser quem? Vai ser exatamente na origem da minha viga, né? No ponto 0. Então, vou aplicar x igual a 0, vai ser 40 menos 20 vezes 0, que vai ser 40. Então, eu tenho que V de A à direita vai ser igual a V de 0, 40 kN. Ok, fechou para mim. Né? Se não fechar, tem alguma coisa errada. Eu tenho aqui V de A à direita 40 e V de 0, 40 kN. 0 vai ser exatamente na origem do ponto. Né? Então vamos lá. Para x igual a 1, eu poderia fazer x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4. Tanto faz. Eu fiz, para facilitar, de 2 em 2 nesse caso. Para x igual a 2. Vou aplicar 2 aqui nessa função. V de 2 vai ser igual a 40 menos 20 vezes 2, que vai ser 0. Né?
40 vai ser zero. Então, quer dizer que, ó, zero é no ponto aqui que toca a superfície. Então, na metade aqui, em 2 metros, eu vou ter a reta tocando a superfície, que é zero, né? Então, em 2 eu vou ter aqui, ó, 2 metros, eu vou ter x igual a 2, eu vou ter o y, né, que vai ser o meu v, em tocando a reta, em zero. E x igual a 4. V de 4 vai ser 40 menos 20 vezes 4, e isso, 40 menos 80 vai dar menos 40. Então, eu vou ter em x, ó, em x igual a 0, 40. Vejam, observem a reta. É uma de primeiro grau, né? 40 menos 20x. Para x igual a 0, eu vou ter 40. Para x igual a 2, eu vou ter 0. Para x igual a 4, eu vou ter menos 40, né? Então, eu fiz toda a distribuição da carga distribuída, né? Fiz toda a distribuição da carga distribuída. O que eu tenho agora? Eu tenho uma carga concentrada novamente, BY. Então, ó, vocês concordam comigo que V de B à esquerda vai ter que ser igual a V de 4, né? V de B à esquerda vai ter que ser igual a V de 4. Vamos ver se isso bate. V de B à esquerda vai ser quem? Ó, observando aqui, antes de B, eu tenho quem? Mais 40 menos 20 vezes 4, né? Mais 40 menos 20 distribuído em 4 metros. 20 vezes 4. Então, aqui eu tenho mais 40 menos 20 vezes 4 igual a menos 40. Bateu, ó. V de 4 é igual a V de B pela esquerda. Passei B, né? Passei B, imediatamente depois de B, eu tenho que considerar agora BY, né? Passei B, eu tenho que considerar BY. Então, eu vou lá e tenho V de B à direita vai ser menos 40, que é o que eu cheguei até aqui, né? Que é V de B à esquerda, mais BY, que é BY, que deu 40, né? Então, menos 40 mais 40 vai me dar um valor de zero. Então, fechei o meu diagrama de esforço cortante. 0 a 40, 40 a menos 40 a zero. Então, fechei o meu diagrama conforme deve fechar, né? Meu diagrama fechou em zero. Eu tinha até menos 40 até aqui, eu tenho mais 40 agora, eu fechei o meu diagrama. Lembrando que em cima eu tenho os positivos, embaixo tem os negativos, e que tem, eu não coloquei nenhum quilonewtons aqui, porque eu coloquei esforço cortante em quilonewtons aqui. Né? Então, fechei o meu diagrama, né, de esforço cortante. Então, sempre quando eu tenho uma força pontual, uma carga pontual, eu vou considerar isso de acordo com o que eu já vinha sempre considerando, né, a esquerda e a direita. Quando eu tenho uma carga distribuída, eu faço a distribuição baseado em função de x, né? Aí prestem atenção como é que eu vou fazer isso para o meu esforço, para o meu momento fletor. Lembrando que o esforço cortante é a derivada do momento fletor. Então, se eu fizer a integral do esforço cortante, eu vou ter a minha função de momento fletor, né? Vou ter a função de momento fletor. Se eu tiver, é o contrário. Se eu tenho esforço cortante e quero um momento fletor, vou fazer a integral. Se eu tenho um momento fletor e quero esforço cortante, vou fazer a derivada. Um é o contrário do outro, né? Mas vamos fazer aqui, passo a passo, considerando o que eu tenho aqui na viga, para que vocês venham a entender, né? Momento. Momento em A. Eu quero momento em A. Antes de A tem alguma força? Não tem, né? Antes de A não tem nenhuma força. Então, o momento de A vai ser zero, né? Se eu não tenho nenhuma força antes de A, então o momento em A vai continuar sendo zero, da mesma forma que já era. Agora, eu vou fazer o momento de S. Momento no ponto S, né? Identificar agora quem é o meu momento no ponto S. Quem vai ser esse momento no ponto S? Vai ser o momento que vai depender de X, né? O momento que vai depender de X, que vai ser o momento de A até B. De acordo com o X, vai aumentando. X igual a 0, X igual a 1, X igual a 2, X igual a 3, X igual a 4. Né? Então, quem vai ser o momento de S? Vou olhar para S aqui. Ó. Quais são as forças que eu tenho antes de S que vão gerar momento em S? Eu tenho a distribuição 20 vezes X, a força 20 vezes X, e tenho a Y, né? Então, como é que eu vou tratar? Momento em S, que é igual ao momento de X, que eu vou fazer a distribuição, vai ser quem?
AY vezes X, não é isso? Positivo, né? Lembrando da régua lá, tá? Gerando uma concavidade para cima. Então, vai ter AY vezes X. Quem é a Y? É 40. 40 vezes X, né? 40 vezes X. E essa força, 20x aqui, ó. 20 vezes X. Quem vai ser o momento dela em função de S, né? O momento em relação a S. Vai ser 20x. Como aqui eu tenho um retângulo, metade do retângulo. Metade do retângulo é quem aqui? X sobre 2, né? Então, o momento vai ser menos 20x vezes x sobre 2. Vou considerar isso aqui, ó. Eu tenho x, então, vou colocar na metade do retângulo, então vai ser menos 20x, que é a força, né? 20 vezes x, vezes metade, que é x sobre 2. Então, vai ser 40x menos 20x vezes x sobre 2, que é a distância. 20x é a força e x sobre 2 é a distância. Momento, força vezes distância. Aqui, 40 é a força, x é a distância, né? Mas se eu quiser integrar isso aqui, ó, integrar o meu v de x, vai dar essa mesma função aqui. Aí, ó, simplificando, 40x menos 20 sobre 2, 10x ao quadrado. Então, eu vou ter m de x como sendo menos 10x ao quadrado, né? Menos 10x ao quadrado mais 40x, né? Menos 10x ao quadrado mais 40x. Então, eu tenho o meu momento em função de x como sendo menos 10x ao quadrado mais 40x. Então, vou agora distribuir x de 0 até 4, né? De 0 até 4. Então, momento em 0. Vou jogar 0 aqui na função. Menos 10 vezes 0 mais 40 vezes 0. 0. Então, momento em A vai ter que coincidir com o momento em 0. Né? Momento em A vai ter que coincidir com o momento em 0. Aqui eu tenho 0, né? No meu ponto A. Coincidiu, né? Momento em 2. Vou jogar 2 da mesma forma que eu fiz para o esforço cortante e eu vou fazer agora para o momento fletor. Momento no ponto 2, em 2 metros aqui, para 2 metros. Lembrando que nós vimos que quando no esforço cortante ele foi igual a 0, né? Como ele é a derivada do momento fletor, quando o esforço cortante for 0, eu vou ter o momento fletor máximo. Né? Então, o momento fletor máximo vai ser quem? Vou jogar 2 metros aqui, que é quando eu tenho o esforço cortante sendo 0. Vou jogar 2 metros. Menos 10 vezes 2 ao quadrado, mais 40 vezes 2. Então, meu momento fletor máximo vai ser 40 kN vezes metro. Como é uma viga apoiada, QL ao quadrado sobre 8 vai ser o meu momento. Quem é que? 20, L, 4, 20 vezes 4 ao quadrado sobre 8 vai dar o quê? 40. Se vocês fizerem esse cálculo aí, que é 20, vezes L ao quadrado, 4 ao quadrado sobre 8, vai dar 40 kN vezes metro. A gente achou isso pela distribuição, né? Então, momento em 2 metros vai ser 40 kN vezes metro. E o momento em 4. Aí eu só faço jogar aqui m de 4, que vai ser menos 10 vezes 4 ao quadrado mais 40 vezes 4, que isso vai me dar 0 kN. Como é que eu tiro a prova disso, se deu 0? Eu faço o momento em relação a B. Fazendo o momento em relação a B vai ser quem? AY vezes 4 menos 20 vezes 4 vezes 2. Né? 20 vezes 4 dá 80 vezes 2, 160, que é a distância. Então, vai dar 0. Então, eu tirei a prova e chegou que bateu no 0. Né? Então, aqui eu tenho 0 no início, que é o momento de A, momento em 0. Né? Tem o momento máximo aqui, que é 40 kilonewtons, né? Que é quando eu tenho 2 metros aqui, eu tenho o esforço cortante igual a 0, e tenho aqui o meu fechamento, né, do meu diagrama com momento fletor igual a 0, que é quando eu tenho a distribuição aqui com 4 metros, ou fazendo o momento de B. O momento de B eu vou considerar todas as forças que estão antes de B, consequentemente vai dar 0. Ok? Então, fechamos os dois diagramas, o esforço cortante e o momento fletor. Alguma dúvida, gente? Posso ir para o próximo
até aqui não, pelo menos para mim não, professor. Tudo certo. Ok. Vou agora olhar agora o segundo exemplo, né? Vou dificultar um pouquinho. Vou colocar, ó, uma carga concentrada. Tem uma carga distribuída e tem uma carga concentrada. Vou tratar da mesma forma. Vou fazer tudo da mesma forma, né? Vou mostrar agora o exemplo, como é que a gente faz, né? Então, ó, nós temos essa viga aqui, nós temos apoio do segundo gênero em A, duas reações de apoio AX e AY, tenho um apoio em B também, né? Tenho BY aqui em B. Então, vou aplicar, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que descobrir quais são as reações de apoio, né? Eu tenho que saber quem são as reações de apoio aí. Mas, antes de tudo, para saber quem são as reações de apoio, tenho que transformar essa carga distribuída numa carga concentrada e identificar a localização dela para poder eu ter as reações de apoio, né? Então, aqui, eu tenho 40 quilonewtons por metro distribuídos em 8 metros, né? 40 quilonewtons por metro distribuídos em 8 metros. Então, eu tenho uma força resultante aqui de 40 vezes 8. É um retângulo, né? 40 vezes 8. Então, 40 vezes 8 vai me dar 320 quilonewtons, né? Como é um retângulo, é na metade do retângulo, então vai ser 4 metros. Eu tenho um distribuído em 8 metros, eu vou ter 4 metros, né? Então, fazendo novamente a viga aqui, eu tenho, ó, em A, duas reações de apoio, AX e AY, tenho 320, né, a 4 metros da origem, né? E tenho BY aqui e 20 quilonewtons. A partir dessa viga aqui, eu já tenho como calcular as minhas reações de apoio, né? Posso fazer o mesmo bizu da anterior? Não, porque aqui eu já tenho uma modificação, não tenho uma carga no meio dividida em dois espaços iguais, né? Então aqui eu já tenho diferente, eu já tenho que calcular as reações de apoio mesmo. Então, vou fazer o quê? Somatório dos momentos em relação ao ponto A igual a zero, considerando anti-horário positivo. AX e AY não geram momento em relação a A. Eu tenho 320, né? Menos 320 vezes 4, né? Menos 320 vezes 4, nesse caso, é horário, né? Então, por isso que é negativo. Menos 320 vezes 4, mais BY vezes 8, né? Mais porque é anti-horário, né? Mais BY vezes 8, menos 20, que é horário, nesse caso, vezes 11, né? Igual a zero. Então, eu vou ter um BY de 187,5 quilonewtons, deu positivo, considerei para cima, é para cima, né? Então, aplicando a segunda equação de equilíbrio aqui, somatório das forças em Y igual a zero, considerando para cima positivo, eu vou ter o quê? AY menos 320, AY aqui, menos 320, mais BY, que é 187,5, menos 20 igual a zero, eu vou ter um AY de 152,5 kilonewtons para cima. Né? A única força que eu tenho em X é a X, e eu tenho o somatório das forças em X igual a zero, considerando para a direita positivo, então eu vou ter a X como sendo zero. Então, já tenho as reações de apoio BY e tenho a Y, e a partir de então, agora eu posso fazer a distribuição. Posso fazer os meus diagramas de esforço cortante e momento fletor, né? Então, eu tenho aqui meu ponto S, especificar o meu ponto genérico aqui, para que eu possa entender. Meu ponto S é uma distância X, para que eu possa saber qual é o momento aqui em função de X, e o esforço cortante é em função de X. Então, eu especifiquei o ponto S, uma distância arbitrária X, né, que eu considerei. Então, eu vou calcular o esforço cortante, né? Então, aqui, ó, esforço cortante em A, eu tenho uma carga concentrada, que é a reação AY. Então, V de A à esquerda vai ser quem? 0 quilonewtons, né? V de A à direita, 152,5 quilonewtons. Por quê? Imediatamente antes de A não tenho nenhuma carga. Passei A, eu já tenho AY, que AY vai ser 152,5. Né? Então, à esquerda eu tenho 0 quilonewtons, à direita 152,5 quilonewtons. Né? Então, vou aqui de 0 a 152,5. Acho que não pegou aqui eu escaneei isso aqui, mas não pegou, mas aqui é 152,5. Vou de 0 a 152,5. Né? Então, 0 a 152,5, eu já tenho aqui a distribuição do ponto A.
Aqui, essa distribuição desse ponto aqui, como é que eu vou fazer? Eu vou calcular V de S, né? Quem vai ser meu V de S? Que é o V de A até o ponto B, do ponto A até o ponto B, que é o V de X. Eu vou considerar no ponto S quem vai ser o esforço cortante. Eu tenho a Y, né? Que é 152,5, né? 152,5 menos 40 vezes X, né? 152,5 menos 40 distribuído em X metros, né? 40 vezes X. Então, vai ser 152,5 menos 40 vezes X. Então, eu tenho aqui a minha distribuição, a minha função para o esforço cortante, né? 152,5 menos 40x. Aí, vou aplicar agora de 0 até 8, né? Nós temos uma distribuição de 0 até 8. Então, V de 0, substituindo 0 aqui em x, então vai ser 152,5 quilonewtons. 4, vou fazer de 0, 4 e 8, né? 4 vai ser 152,5 menos 40 vezes 4, que vai me dar um valor de menos 7,5. Era para zerar aqui no meio da seção? Não, gente, porque ó, nós não temos uma viga biapoiada. Nós temos aqui, ó, nós temos dois apoios, mas nós não temos aqui, se tivesse só isso aqui, consequentemente em 4 seria 0. Mas nós temos uma força a mais aqui, né? Então, consequentemente aqui não vai dar 0, né? Então vai ser, deu menos 7,5. 152,5 menos 40 vezes 4 me deu V de 4 menos 7,5. Então, aqui, ó, em 4 metros, eu vou ter 7,5. E V de 8, 152,5 menos 40 vezes 8 me deu um valor de 167,5. Então, ó, fez a distribuição de 0 a 152,5, aqui deu 7,5 e aqui menos 67,5, que é o V à esquerda de B. Se eu for fazer B aqui, ó, tem uma força distribuída. Então, se eu for fazer a esquerda de B, esse valor da esquerda de B tem que dar igual a V de 8. Né? Vamos ver lá se dá. V de B à esquerda vai ser AY, que é 152,5, menos 40 vezes 8, né? Que deu um valor de menos 167,5, né? Menos 67,5 em B. Passou B, à direita de B. V de B à direita, eu tenho menos 67,5 que eu tinha até então, e vou somar agora com BY, porque à direita de B eu vou considerar BY. Então, a direita de B vai ser 187,5. Então, eu vou ter menos 167,5 mais 187,5, que vai ser igual a 20 quilonewtons, né? Então, vou de 167,5 até 20 quilonewtons. Percebam que essa descontinuidade acontece quando eu tenho uma carga concentrada, né? Então, menos 167,5 eu vou ter até 20, né? Cheguei até 20. Aí vou agora para V de C à esquerda. A esquerda de C, eu vou considerar até o que eu considerei V de B à direita. Então, V de C à esquerda vai ser 20, né? Que é AY menos 40 vezes 8 mais BY. E isso vai ser V de C à esquerda. Passei de C, imediatamente depois de C, eu vou ter V de C à direita, né? V de C à direita, eu vou ter aqui 20, né? Já tenho 20, menos 20 igual a 0. Né? Então, fechei a minha com 0 quilonewtons. Gente, eu vou só dar uma interrupção aqui só para eu conectar o computador aqui na bateria, para que não descarregue. Só um minuto. Ok. Pronto, gente. Então, eu tenho um V aqui fechando em 0 quilonewtons. Eu tinha 20, né? Tinha 20 até a esquerda. Aqui eu entro com 20 quilonewtons para baixo. Então, 20 menos 20 igual a 0. Né? Então, fechei o meu diagrama de esforço cortante em 0. Percebam, observem como é. Ó.
aqui na carga distribuída eu tenho a minha reta, né? E aqui, quando eu não tenho, eu tenho ela constante, né? Então, observem que há uma certa diferença quando eu tenho carga distribuída e carga concentrada, né? Como é que eu vou fazer agora para o meu momento fletor, né? Então, momento em A, da mesma forma que a gente viu anteriormente, momento em A, tem alguma força antes de A? Não. Então, eu vou considerar todas as, para calcular o momento no ponto, eu vou considerar todas as forças que estão antes desse ponto. Então, antes de A não ter nenhuma força, então o momento em A vai ser 0 kN vezes metro, né? Então, eu entrei na distribuição aqui. Então, eu vou calcular momento de S. Quem vai ser o momento do ponto S? Né, eu vou pegar 40 vezes X, né? Eu tenho, quais são as forças que eu tenho antes? AY e 40 vezes X, né? Tenho 40 vezes X. Então, qual vai ser o momento em relação a S? Vai ser AY vezes X, né? 152,5 vezes X, positivo, menos 40x vezes X sobre 2, né? Se eu quero o momento, eu tenho 40 vezes X sobre 2. Então, eu vou ter aqui, ó, 152x menos 40x vezes X sobre 2. Que vai me dar aqui um momento em função de x de 152,5x menos 20x ao quadrado, que é a integral aqui do meu esforço cortante, né? Então, eu vou ter 152,5x menos 20x ao quadrado. Vou fazer a distribuição, né? Tenho 8 metros de distribuição aqui. Então, eu tenho 0, 4 e 8. Vou fazer. Posso fazer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu estou escolhendo pontos estratégicos para mim. Então, eu vou fazer aqui. Momento em relação a 0. Jogo o 0 na função aqui, ó. Então, vai ser 152,5 vezes 0 menos 20 vezes 0 ao quadrado, que dá 0 kN vezes metro. Momento de 4, né? X igual a 4. Então, M de 4 vai ser igual a 152,5 vezes 4 menos 20 vezes 4 ao quadrado, que vai ser 290 kilonewtons vezes metro, né? Então, eu vou ter aqui 290, desculpa, acho que faltou aqui, mas 290 kilonewtons vezes metro, né? Então, fechei 290 kilonewtons vezes metro. E M de 8 vai dar 152,5 vezes 8 menos 20 vezes 8 ao quadrado, que deu o valor de menos 60. Lembrando que positivo aqui é embaixo, negativo em cima. Então, vou chegar a menos 60. Lembrando, gente, que isso aqui é uma parábola, né? Não é reta. Assim como isso aqui não é parábola, aqui é reta. Né? Então, não posso confundir as coisas, de acordo com a função que eu estou analisando. Aqui é uma função de segundo grau, então isso aqui vai ser uma parábola, né? Passando em menos 290,7, que é o quê? 290,7 vai ser o meu ponto máximo, né? 290 é em 4, né? Em 4 metros. A gente vai ver lá no F2, né? Que 290,7 vai ser o meu ponto máximo, né? Então, eu tenho aqui M de 4 metros vai ser 290. Então, um pouquinho depois eu vou encontrar o meu momento máximo, né? Que é 290 menos 290,7, né? Então, aqui eu tenho menos 60 como o final da distribuição, né? Cheguei até menos 60. O próximo ponto que eu vou analisar aqui é o momento em relação a B. Para eu fechar, para ver se a minha distribuição está certa, momento em relação a B vai ter que dar menos 60. A gente vai fazer isso como? Momento de B considerando todas as forças que estão antes dele. Então, vai ser AY vezes 8, né? Que é 152,5 vezes 8, menos 40 vezes 8 vezes 4, né? 40 vezes 8 é a minha força. 40 vezes 8 vezes 4, que é a distância que a força está em função de BY, 4 metros. Então, vai ser menos 40 vezes 8 vezes 4, que é 40 vezes 8 dá 320 vezes 4, que vai dar menos 60 kilonewtons vezes metro. Percebam, M de 8 é igual a M de B, então tá de acordo, né? Cheguei em números iguais, deu menos 60 kilonewtons vezes metro, né? Então, agora eu vou analisar M de C, né? Que eu vou entrar agora BY entra na conta. Então, M de C vai ter que ser zero. Então, eu vou fazer como? Para calcular o momento em relação ao ponto C, eu tenho 152,5 vezes 11, né?
152,5 vezes 11, menos 320 vezes 7, né? 300, observando aqui, 320 vezes 7, né? Mais BY, que é 187,5 vezes 3, né? 320 vezes 7 mais 187,5 vezes 3. Fazendo esse cálculo aqui, eu fecho o momento do ponto C como sendo 0 kN vezes metro. Né? Então, eu fechei. Aqui era uma parábola, porque era do segundo grau. Aqui eu não tenho mais distribuição, então, novamente, vai ser reta. Né? Então, de menos 60 eu venho até 0 sem ser parábola. Aqui vai ser uma reta. Então, fechei em 0 kN vezes metro. Se vocês fizerem esse cálculo aqui, vão perceber que dá 0. Então, vou fazer a distribuição apenas do ponto onde eu tenho distribuição. Né? Vou aplicar, no caso aqui, a distribuição em função de x, como x sendo de 0 até 8. Passou de 8, eu não tenho mais distribuição aqui. Então, eu não posso considerar essa distribuição para o ponto depois, né, pós 8. Ok, gente? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. É só bem detalhado, tem que prestar muita atenção nas coisas, mas tranquilo. Isso. Tem que prestar muita atenção, gente. Cada etapa aqui tem que prestar muita atenção para que vocês não se percam, né? Aí eu vou mostrar agora no F2. Vou mostrar lá no F2 como é que é cada passo desse, né? Então eu vou chegar aqui no F2 para que vocês possam ver como eu faço cada uma viga dessa. Estão vendo o F2 aqui? Falando para ver, né? Sim, tá pegando. Pronto, vou ligar o Agora, grid agora e o sim, snap agora aqui sim. para desenhar as vigas, né? Vou para a primeira viga, vou fazer a primeira viga e depois eu faço a segunda, né? Eu tenho aqui uma viga de 4 metros, né, com distribuição de 20 kN vezes metro. Então, vou fazer a minha viga aqui, ó, de 4 metros. Qualquer ponto aqui, 1, 2. Lembrando que o meu grid aqui, né, o meu grid é de 1 metro por 1 metro. Então, vou aqui, 1, 2, 3, 4. Tenho a minha viga de 4 metros aqui. Vou dar um zoom para ficar mais fácil. Tenho minha viga de 4 metros. Vou fazer aqui, ó. Vou cortar ela, 4 metros, e vou colocar as reações de apoio, né? As minhas reações de apoio são quem aqui? Segundo gênero em A e primeiro gênero em B, né? Então, vou pegar a setinha aqui, ó, e em A vou colocar o meu aqui na minha reação de apoio, ó, nessas condições de suporte. Então, aqui eu tenho, em A, eu tenho o segundo gênero, fixo em X, fixo em Y, né? Cheguei na minha meu apoio, né? Meu apoio aqui na minha reação de apoio. No ponto B, eu tenho do primeiro gênero, então é fixo só em Y, né? Eu venho aqui e coloco a reação de apoio, né? Então, já tenho a minha viga, falta colocar a força. Como é uma força distribuída, eu não seleciono o ponto, eu seleciono a linha, né? É uma força que está nessa linha toda. Então, eu venho aqui no meu esforço distribuído, né, na minha carga distribuída, e vou dizer que essa força é de quanto? De 20 kilonewtons, de 20 kilonewtons vezes metro. Então, vem aqui, chama a força de F1, né, e me dá um menos 20, está para baixo é menos 20 kilonewtons por metro, né? Então, tem aqui menos 20 kilonewtons por metro. Tem uma viga toda aqui. Não vai me dar nenhum resultado ainda, porque eu tenho que definir as características da viga, né? As características da viga, eu vou chamar aqui a viga de concreto, né? Vou chamar aqui C, qualquer nome, né? Vou dizer que é de viga de concreto isotrópico, DON, né? Selecionei tudo para tudo, né? Então aqui vou definir a seção da viga, né? Vou chamar a viga de R, por exemplo, é um retângulo. A seção da viga é um retângulo, né? Tem aqui 150 milímetros, 150. Então, esses valores não vão interferir, gente, no que vocês querem, por enquanto, né? Seleciono tudo aqui e, ó, tá tudo agora com as características da viga, né? Então, cheguei às características da viga. Então, quando eu pedir aqui o esforço cortante em momento fletor, ele vai pedir para salvar, né? Então, vou salvar a viga, eu chamar de
viga 1, por exemplo, né? Venho aqui em salvar. Aí me deu o meu diagrama de esforço cortante. Observem que é de acordo com o nosso diagrama aqui, ó. 0, 40, menos 40 e 0. Vamos ver, eu não coloquei aqui, vou colocar no display as reações de apoio, que eu não tinha colocado. 40 e 40. Então, eu tenho, ó, 0 a 40, 40 passa pelo, em 2 metros, ela passa pela origem e chega a menos 40, né? E com essa reação de apoio, ela chega até 0. Então, tem o meu diagrama aqui de esforço cortante. E de momento fletor, ó, a parábola, em 40 sendo 40 kilonewtons vezes metro sendo o meu momento máximo, né? Então, assim como a gente tinha lá no exemplo, né? 0 aqui é 40, quando a gente calculou, né? Momento máximo em 2, 40 nesse ponto. Né? Então, já temos a viga, já temos aqui a viga, que a gente já tem o esforço cortante, né? E o momento fletor, né? Esforço cortante e momento fletor. Faço S, dou ESC aqui e vou, né, apagar essa viga para fazer o outro exemplo. Né? Seleciono tudo e delete. Aí vou aqui, ó. Vou agora fazer a outra viga do outro exemplo. Do exemplo 5. Né? Eu tenho uma carga distribuída de 40 kN em 8 metros. Né? Então, venho aqui, eu venho na viga, na linha, em 8 metros. Né? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembrando, gente, que eu estou fazendo aqui seguindo em um, porque aqui eu estou com X em 1 e Y em 1. Né? Então, por isso que eu estou fazendo isso para gerar um grid aqui de 1 metro, para facilitar o meu trabalho. Né? Mas eu posso fazer de 2 em 2, tanto faz. O que eu tenho aqui, eu tenho que ter 8 metros. Né? 8 metros aqui e 3 metros aqui. Né? Então, eu venho aqui, ó. 1, 2, 3. Então, 3 metros aqui. Vou cotar, antes de mais nada, né? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Então, vou cotar aqui, ó. 8 metros aqui, 3 metros aqui. Onde eu tenho reação de apoio? Nesse ponto e nesse ponto. Eu venho aqui na setinha, seleciono o ponto, né? E vou identificar quais são as reações de apoio. No ponto A aqui, eu tenho uma reação do segundo gênero. No ponto B, do primeiro gênero. Eu volto lá. Selecionei o ponto, segundo gênero, fixo em X, fixo em Y. Né? Vem aqui e defino. No ponto B do primeiro gênero, só é fixo em Y. Então, deixo livre em X. Então, coloco o outro apoio. Pronto, já tem os apoios, vou definir as forças agora. Né? Aqui eu tenho uma força de 40 kN por metro. Então, eu venho aqui, ó, e carga distribuída 40 kN por metro. Venho aqui, ó, e digo que já tem o F1, mas eu vou colocar agora F2, outra força. Vou chamar outra força agora. Bom, né? Então, QY vai ser menos 40 kN por metro. Eu venho aqui e coloco, ó, menos 40 kN por metro. Né? Já tenho essa força distribuída entre A e B. E aqui no ponto C eu tenho uma força concentrada, né? Que é uma força concentrada de 20 kN. Né? Então, eu vou especificar aqui, ó, força concentrada nesse ícone, né? Então, eu vou chamar aqui de F3, sei lá, posso chamar de qualquer nome essa força. Né? F3, e vou dar uma força de, eu esqueci agora quanto é, 20 kN. Né? Então, aqui eu vou ter Fy igual a menos 20. Né? Venho aqui e coloco. Eu seleciono e coloco as mesmas informações que eu já tinha. Né? Eu já tenho aqui, ó, então, all, já tinha feito, então só faço colocar all aqui, selecionar e colocar all, que é o que eu já tenho, já salvei o R, as informações de R, né, e aqui as informações de C. Já está tudo salvo, eu só faço colocar aqui. Não preciso colocar tudo de novo, não. Então, agora eu vou pedir, já salvei a viga, né, já salvei o documento, então agora eu só faço pedir o esforço cortante no momento fletor. Então, ó, já deu 152,5 em AY e 187,5 em BY. Né? Então, já tenho aqui, ó, do mesmo jeito que deu as nossas reações de apoio. 152,5 e 187,5.
né, as minhas reações de apoio. Como é que deu a minha viga no esforço cortante, ó? 152,5 aqui, menos 167,5 aqui, ó. Da mesma maneira que deu aqui, ó. 152,5 menos 167,5, né? E aqui foi para 20, manteve-se 20 e chegou até zero. Isso foi o meu esforço cortante que eu calculei lá. E momento fletor, ó, cheguei em 290,7, que é o meu, ó, ponto máximo. Mais 4 metros já aqui, em 290. Né? Se eu for calcular em 4 metros, vai ser 290 quilonewtons vezes metro. Chegou até, ó, 60. Então, eu faço parábola, ó, até 60 quilonewtons vezes metro no ponto B. E aqui eu tenho, chego até zero, como a gente viu aqui no exemplo. Ó, calculando, de menos 60 veio até zero. Chegou no final até o zero. Então, já tenho aqui, ó, o meu esforço cortante e momento fletor. Esforço cortante e momento fletor. Vamos ver como é que está esforço normal. Ó. Não dá, né? Nós não temos forças em X aí. Então, o esforço normal vai ser zero em ao longo de toda a viga. Esforço cortante, nós temos o que a gente já fez e momento fletor, o que a gente já fez. Ok, gente? Alguma dúvida? Ok, professor, nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida, né? Então. E esse programa ajudou muito. Ajuda, né? Porque você pode fazer na mão e depois vocês podem fazer o que lá para conferir. Conferir. Isso. Ótimo. Então, o que é que vocês vão fazer? Eu já expliquei para quem estava no início da aula, já expliquei. E vou colocar lá passo a passo do que eu quero também lá na plataforma. Já coloquei a atividade da semana que vem para vocês entregarem quarta-feira, né? Dessas forças distribuídas. Vocês vão exercitar fazendo à mão, né? O diagrama de esforço cortante de momento fletor para cargas distribuídas. Vocês vão fazer isso até quarta-feira, né? São 3 vigas que vocês vão exercitando isso aí. O que é que eu quero para de hoje a 15 dias, né? Quarta-feira nós não teremos aula, né? Nós não teremos aulas. Eu vou dar esse espaço de tempo para vocês se prepararem para essas 2 atividades, né? Até quarta-feira vocês entregam esse exercício em mão, né? À mão. O que vocês vão fazer para outra quarta-feira, para quem entrou depois? Vocês vão fazer um tutorial, né? De todas as vigas dos 2 exercícios, né? Do exercício 6 e do exercício 7, do tutorial do F2. Vocês vão fazendo no F2, fazendo como se fosse um relatóriozinho, né? Vocês vão fazer um relatório, como é que vocês estão mexendo no F2, né? Fazer um relatório. Não quero relatório igual, né? Quero que todo mundo se esforce para fazer, né? Se esforce para fazer relatório igual para mim. Vai ser uma nota só dividida para 2, né? Relatório igual. Então, vocês vão fazer com um passo a passo do que vocês estão fazendo no F2. Então, vocês vão fazer um tutorial de como mexer no F2, né? Fazendo um passo a passo. Vocês vão pegar o que estão fazendo, pegar as vigas lá do primeiro exercício e do segundo exercício, né? Todas as vigas, e fazer um tutorial. Que eu aconselho, faz um tutorial só, né? De cada uma, e depois vai fazendo o resultado de cada uma, né? De como eu vou mexer, faz um tutorial no geral, né? Tanto para a força concentrada como para a força distribuída, e apresenta os resultados, né? De cada uma do que tiver. Vinícius está perguntando aqui se pode gravar a tela explicando e mandar o vídeo. Pode também. Quem quiser escrever, né? Quem quiser escrever, pode fazendo isso no Word, fazendo passo a passo lá, colocando os prints da tela, né? E quem quiser fazer um vídeo explicando passo a passo de cada uma das vigas, pode também, né? Pode também. As duas formas vão ser levadas em consideração. Aí você faz o vídeo falando, do jeito que eu estou fazendo aqui, passo a passo, ou pode fazer escrevendo. O jeito que vocês quiserem fazer, para mim, eu vou aceitar da mesma forma, né? Ou passo a passo escrevendo, colocando no Word, ou passo a passo fazendo gravando, né? Do jeito que eu estou fazendo aqui a aula, vocês podem fazer também, né? Coloquem uma pessoa só, né? Abra uma conversa no Meet, no Hangouts, ou que for no Zoom, e começa a espelhar ela sozinha e sozinho começa a gravar. E grava tudo que está fazendo,
Então, tanto faz. Ou faz no Word e manda para mim, ou faz no aplicativo que vocês acharem melhor, né, com vídeo. Tanto faz, né? Então, essa atividade é para de hoje a 15 dias, que é quando a gente volta a ter aula para o nosso terceiro estágio, né? Então, podem fazer para quarta-feira o exercício, né? Vocês podem fazer o exercício, devem fazer o exercício à mão, né? Com todos os cálculos devidos e mandar para quarta-feira. E na outra quarta-feira vocês mandam esse tutorial, ok? Ok, professor. Tem um Tranquilo. aplicativo que é mais fácil, o Campo, né? Pode utilizar também. Né? Qualquer um aplicativo, mandando um vídeo para mim, vocês salvam o vídeo e mandam para mim, assim como eu salvo e mando para vocês também. Né? Se quiserem, se o vídeo for grande demais e não der para enviar no e-mail, vocês podem colocar, todo mundo que tem conta Google tem uma conta lá no YouTube. Aí vocês publicam lá no YouTube, mandam o link para mim. Também não tem problema. Né? O jeito que vocês mandarem para mim, tá de boa. Né? Eu vou receber da mesma forma. Mas isso é para... Se quiser fazer o relatório com o tutorial, os prints da tela, explicando, tá valendo também. Com certeza. Essa é a proposta. Okay. Se quiser fazer o vídeo também, ótimo. Também não tem problema. Pode fazer o tutorial de vídeo também. Né? Vai ser considerado os dois que vocês mandarem. Do jeito que você mandar, um dos dois. Não precisa fazer os dois, não. Um dos dois que vocês mandarem para mim tá ok. Ok? Lembrando, não quero também relatório igual. Né? Se houver dois relatórios iguais, a nota vai ser dividida, a nota do exercício vai ser dividida para os dois. Né? Que cada um se esforce, faça o seu da sua maneira, o jeito que achar melhor fazer. Aí, daqui aos 15 dias, eu estou recebendo esse tutorial e até quarta-feira recebendo esse exercício. Mas eu vou explicar direitinho lá o exercício lá do tutorial, como eu quero, eu vou colocar direitinho lá, passo a passo, para que vocês possam, se tiver alguma dúvida, voltem lá no documento para ver, eu vou colocar lá na plataforma. Ok, gente? Ok, professor. Tranquilo. Então, mãos à obra, né? Quarta-feira não teremos aula, só relembrando. Quarta-feira não teremos aula e de hoje a 15 dias a gente com o nosso terceiro estágio, com o assunto do nosso terceiro estágio. Ok, tranquilo. Então, boa noite. Né? Fiquem com Deus. Boa noite. Se cuidem. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Na hora, valeu. Um abraço. Valeu.